Olá, eu sou Juliana Cipriani e esse é o nosso Cinepcast. Esse ano, o Cinep completa 10 anos de missão educacional. E para celebrar essa data especial, nós viajamos para a Coreia do Sul. Para falar sobre essa importante missão que foi feita na Coreia do Sul, nós trouxemos dois grandes convidados para a gente. O presidente da Fundação FUCAP, Valcemiro Nossa, e o presidente do Cinep Espírito Santo, professor Moacir Leles. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu que agradeço essa oportunidade de falar aí com vocês. Só tenho a agradecer aí, Juliano, pela mais uma oportunidade de falar sobre as nossas missões, né? Que é a 10ª esse ano, foi o ano passado a 10ª, né? Uhum. E aí, professor, eu queria que o senhor já continuasse aí para a gente, dando um pouquinho dessa fala sobre esses 10 anos de missão educacional para o Cinep e a importância dessas missões para a educação aqui do Espírito Santo e para o país, né? Bom, lá em 2013, nós juntamos um grupo de empresários da área da educação privada, né? E vimos que a gente precisava de sair, né, ver o que os países fazem, esses países que se destacam na área da educação. E aí, na época, né, nós tínhamos o Chile, era referência. Lá em 2014, o Chile era referência. Então, começamos, né, a fazer um aquecimento aqui na América do Sul, com o Chile, né, e fomos lá para o Chile, vimos muitas coisas boas, como é que eles trabalham. E aí fomos seguindo, depois nós fomos a Portugal, depois nós fomos a Finlândia, Dinamarca, Polônia, Inglaterra, Polônia, né, Canadá, Singapura também, nós fomos. E aí fomos vendo o que eles têm de bom, porque para definir para onde vamos, um dos pontos chaves que nós observamos, como é que esses países estão na avaliação do PISA, que é a avaliação internacional, porque o Brasil não é bem avaliado. Nós sabemos, sai aí que nós sabemos que nós não somos bem avaliados. Então, o que nós fizemos? Vamos visitar o que esses países têm de bom, e mesmo que a cultura deles seja diferente, mas o que nós podemos aproveitar? E como eu estive em todas as 10 missões, e também, então, como presidente, no Cinep itinerante, eu visito as escolas. E lá nas escolas eu vejo da onde aquela escola, essa atividade que essa escola ela viu lá na Finlândia, né? Esqueci de falar também de Israel, que nós tivemos em Israel, né? Então, é importante isso. Quando chegou em 2020, 2019 nós fomos no Canadá, né? E 2020 estava tudo programado para nós irmos à China. Foi quando veio a pandemia. Então, nós não tivemos, 2020 e 2021, nós não tivemos missão. São 2 anos que nós não tivemos as missões. Fizemos também missões aqui no Rio Grande do Sul e também em São Paulo. E nossas escolas aqui não deixam nada a desejar do que nós vimos lá fora, né? Mas a última missão, que fechou a 10ª, que foi a Coreia do Sul. E a Coreia, ela é uma referência para nós, né? Eu vejo um país que tem a sua dimensão geográfica, são 100 mil quilômetros quadrados. O Espírito Santo tem 46 mil quilômetros quadrados. Mas a área útil da Coreia do Sul é 30%. Então, quer dizer, a Coreia do Sul, ela é menor do que o Espírito Santo. Tem uma população lá de mais de 50 mil habitantes. E eu vendo recentemente o PIB da Coreia do Sul. É 1.850 trilhões de dólares. Aí eu vejo o Brasil, com essa vastidão, 8 milhões de quilômetros quadrados, 2 trilhões e 200, né?
Então, veja a potência. Mas a Coreia, lá, educação é um programa de Estado, não é programa de governo. Mudou o partido de direita ou de esquerda, ou de que seja. A educação é seguida à risca. Outra coisa, a valorização dos empresários. Isso deixou bem claro como eles valorizam os empresários, porque nós, empresários, nós geramos emprego, renda e pagamos impostos. Né? Então, isso é importante. Então, como é que eles aonde eles viram? Você tem Coreia do Sul, Coreia do Norte. Lá em 1953, né? Em 1910, a Coreia foi invadida pelo Japão. Né? Em 1945 veio a Segunda Guerra Mundial, o Japão perdeu a guerra e aí ela foi libertada. E aí veio a ONU, que assumiu lá, e depois veio um primeiro-ministro. Né? E aí se dividiu as Coreias. Né? Lá, quando a ONU assumiu, o primeiro-ministro que assumiu lá, ele mandou gente para o regime democrático e regime socialista. E depois, quando eles vieram, eles não se entenderam, aí dividiram, em 1953. E a Coreia do Sul, o que ela fez? Bom, eu vou investir em educação, e aí o governo chegou e disse, a educação vai ficar por minha conta. E vocês, grandes empresários, as grandes empresas, eu vou dar recursos para vocês, mas vocês vão desenvolver esse país. Então, isso é 1953. Né? Então, veja como isso desenvolve. E tudo, a base de tudo é educação. Educação, né? Então, chega aonde está e que a gente vê um paísinho do tamanho que ele é, né, das dimensões que ele é e a potência que é. E aí, professor Valcemiro, o senhor também que esteve lá acompanhando essa missão, né, esteve lá com esse grupo, né, de gestores, com esse tanto de aprendizado aí que o professor Moacir já colocou para a gente, eu queria que você falasse um pouquinho o que você percebeu de diferença entre a educação lá da Coreia e a educação brasileira em termos de estrutura e recursos. Então, eu acho que foi uma oportunidade ímpar aí poder participar dessa missão. Foi a primeira que eu fui, embora já seja a 10ª do CINEP, foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade. E eu acho que foi um aprendizado muito bom, realmente, porque você navegar em outros mares, né? Eu acho que dá para você perceber realmente muita coisa diferente e tal. E aí uma coisa que eu queria separar aqui, já de imediato, é assim... É claro, tudo que tem lá na Coreia é algo que podemos trazer igualzinho? Provavelmente não, porque nós temos culturas diferentes, né? Então, lá tem uma cultura, tem um foco, né? E que nós não temos aqui, então nem tudo se adapta. Mas muita coisa dá para perceber, sim, em termos de estrutura de escola, né? Que você perguntou aí, poxa... Nós visitamos várias escolas, desde o ensino infantil até o ensino superior, tanto escolas públicas quanto escolas privadas, e você não percebe diferenças entre elas. Que ou legal, seja, a estrutura ela é muito igual, ou seja, a área pública lá, ela trata a educação realmente de forma prioritária, né? E você vai no setor privado, é igual. Então não tem essa diferença, que aqui no Brasil a gente acaba ainda vendo muita diferença, né? O setor público ele vai cada vez mais, a performance ela tem caído, o nível de estrutura, né, tem ficado, não seria essa a palavra certa, mas meio largado assim, né? As coisas vão sendo deixadas para depois, não é a prioridade. O setor privado, né? Se você pega escolas aí de ensino fundamental e médio, poxa, tem muita escola muito melhor que as escolas públicas, ou seja, a gente vê pelos indicadores finais. Lá não, lá você não percebe isso, é tudo muito paralelo, né? Tudo muito igual e com uma boa estrutura, né? Então, e aí depois você vai para professores, né? Pô, o professor lá, ele realmente tem uma boa valorização, ele tem muito treinamento, né? Então, assim, para você estar em sala de aula,
você precisa estar treinado de fato, ou seja, é uma profissão que é relevante e ela tem um valor percebido, né? Aqui no Brasil, o professor já foi muito percebido como relevante. Ao longo do tempo está perdendo essa valorização, esse olhar, né, de que o professor é que forma todas as profissões, né? E a gente acaba um pouco não conseguindo atrair hoje para ser professor pessoas muito bem qualificadas, né? Às vezes a pessoa, se ela é muito bom, ela vai para uma profissão que não é de professor. Ah, não sou mais ou menos, vou ser professor. Então, assim, inverteu esse processo ao longo do tempo. É uma cultura que a gente precisa realmente resgatar para que eu consiga ter como professor as melhores cabeças, né? Mas aí eu tenho que ter um atrativo para isso, um nível de formação, e que a gente percebeu isso lá. Né? Então esse tratamento ele é bem nessa linha. Um outro ponto aí é a questão de metodologias, né, de ensino, né? A gente percebe lá que o uso de metodologias ativas ele funciona, é largamente usado e funciona. Ou seja, o que ensinar para a criança, eu estou focando em criança primeiro aqui, mas o que ensinar para a criança, é claro, você tem que ensinar o português, a matemática, mas a parte cultural, a parte de arte, música, tudo isso faz parte do currículo, que é para desenvolver o ser humano, né? E não é um ensino muito que você tem que se decorar para poder gerar um resultado de uma prova. Isso até tem em alguns momentos, mas é muito mais de uma metodologia ativa, onde você busca muito olhar o processo de aprendizagem. Ou seja, como é que esse aluno aprende, como é que ele participa de cada ponto do aprendizado, né? Eu me lembro muito bem de um dos diretores lá de uma das escolas, onde ele falou assim, se eu peço o menininho ou a menininha lá para fazer um pinguim, eu não quero saber se o pinguim vai sair bonito, gordo, magro, cabeça para baixo, cabeça para cima. Eu quero saber a trajetória que ele percorreu até chegar naquele desenho final. Cada parte dessa é mais importante do que o resultado por si só. A construção, a construção disso. Por quê? É nessa construção, você olhando cada pedacinho, que você consegue dar um apoio maior. Se você deixa ele para olhar só o resultado final, o que você poderia ajudar em termos de melhoria durante já perdeu, processo, já perdeu o time. Então, assim, eu vi muito isso lá e gostei muito, né? Porque eu acho que você trabalhar vendo o problema, vendo aonde se quer chegar e ajudar nessa construção, o aprendizado ele se constrói mais. E um último ponto ainda que eu percebi muito é a interação da escola com a família, com a comunidade. Eu acho que isso a gente não pode perder de vista também, que é exatamente você trazer os pais para dentro da escola, ou seja, lá tem ambiente que é o ambiente dos pais, para estar com os filhos, principalmente os menores, né, em determinados momentos. Quando o filho vai crescendo, talvez o pai não esteja lá presente, né, porque ele já é adolescente, já é adulto e tal, mas ele tem projetos que ele tem que desenvolver lá na comunidade, ou seja, ele tem que ver qual é a necessidade daquela comunidade. Esse projeto vem para dentro da sala de aula, ele vai até a comunidade, ele ajuda a achar soluções para a sociedade de forma geral. Então, assim, é um aprendizado que vem lá de baixo, né? E como você falou, né, a educação lá não é uma questão de governo, de política, não, é de Estado. Ou seja, o ministro da Educação lá é eleito pela população, não é nomeado pelo governador, pelo presidente. Então, assim, isso muda um pouco, porque você tem uma direção única, né? Na verdade, muda completamente, Muda né? completamente. E a gente está falando de uma Coreia que há 70 anos, mais ou menos, né? De 53 para cá, Coreia do Norte e Coreia do Sul era mais ou menos a mesma coisa. E, poxa, quando a Coreia do Sul houve a separação, a Coreia do Sul focou realmente em 2 pontos, né? Educação e tecnologia, são os 2 pontos que eles queriam realmente desenvolver. Educação, a escola, né, mas integrado à sociedade. Tecnologia, empresas desenvolvam soluções,
né? E a gente vê uma série de soluções que saíram da Coreia do Sul e essas coisas nunca foram dissociadas, elas sempre andaram juntas. Então, assim, eu acho que se você tem um estímulo, se você tem uma amarração aí com o mercado de forma geral, para que eles busquem sempre soluções novas, desenvolver pesquisa e tal. Do outro lado, você tem a escola, né, que forma pessoas com esse olhar, e você integra esses dois mundos, pô, esse é um casamento perfeito para você ter realmente um resultado que a gente percebe na Coreia em 70 anos, né, já tem aí um PIB maior do que muitos países. E é o resultado que a gente também busca, né? Exatamente. Então, só pegando um gancho aqui no professor Valsemiro, né, quando ele fala do padrão das escolas. Me lembro que tinha alguém do grupo que chegou, nós estávamos visitando uma escola, e a escola era pública, e ela discutiu comigo que a escola era privada. E eu falei, não é. Aí ela virou para assim e perguntou assim para mim, mas como que você confirma isso? Eu falei, primeiro, você olha que o padrão das portas das escolas públicas tem o mesmo padrão. E outra coisa, você vê dentro da sala de aula, em cima do quadro, tem uma bandeirinha da Coreia do Sul. Uhum. Aí nós adentramos, isso no corredor, saindo do laboratório e indo para a sala onde a gente estava ficando. Aí alguém fez a pergunta, mas essa escola aqui é pública ou privada? Aí eu falei, não, essa escola é pública, entendeu? Aí falou, pô, mas você acertou, hein? Né? Outra coisa que o Valsemiro, né, o professor Valsemiro falou, com relação, eu me lembro quando nós visitamos o Canadá, para o professor ir para a sala de aula, ele faz mentoria, as mentorias. Então, o professor Valsemiro é um excelente professor de contabilidade. Lá, a Juliana, eu quero ser professor lá de contabilidade, a Juliana vai ficar junto com ele 2 anos, entendeu? 2 anos, e aí que ele... Fazendo uma academia. Isso aí, junto com ele, mas ele é o professor titular, e a Juliana é uma estagiária, uma suplente, é um auxiliar. Né? Então, 2 anos para depois ir para a sala de aula. Outra coisa, né, falando em professor, o professor Valsemiro falou, lá na Coreia, além do salário, né, o salário que o professor percebe, ao longo do ano, ele tem um incentivo, um valor extra-salário para fazer a sua capacitação. Não é isso, professor Valsemiro, que nós vimos lá. Então, são coisas que nós podemos fazer aqui. Por que nós não podemos fazer investir isso? Em qualificação, né? Investir em qualificação do profissional. Né? Então, isso é muito significativo. E outra coisa que eu vi lá, né, a educação, por exemplo, no trato do lixo. Boa. O lixo é responsabilidade sua, minha e dele. Não é a prefeitura que tem, ou o Estado que tem que chegar e coisa e tal. E aí eu dou um exemplo, né, que eu fui comprar lá chuva e a guia falou, ó, compra um guarda-chuva, um guarda-sol ou alguma coisa. E aí eu até falei, eu não vou comprar porque eu perco, eu esqueço, eu compro porque aqui tem a chuva ácida que vem influência da China. Foi isso, Valsemiro? E lá eu fui comprar uma sombrinha. E eu fui comprar. E eu falei, eu vou comprar uma sombrinha porque chega lá no Brasil, eu vou dar para minha esposa. Né, e coisa e tal. Quando eu decidi qual era a sombrinha, e que ela estava em um plástico, ela estava na capa em um plástico. Quando eu peguei, o senhor que estava ali, ele tomou ela da minha mão para pegar o plástico, que é lixo, e ele tinha que dar um destino àquilo. O dono da loja. O dono da loja. Entendeu? Então, isso é outra coisa. Fumar. Você pode fumar, mas tem os locais para você fumar. Né? Então, veja a educação do povo e a consciência do povo, que nós precisamos disso aqui. Muito, né? Muito. E olha, a gente fala assim, o Brasil é um país jovem, né? Se você for comparar da Europa, né, os países da Europa. Não é jovem, não, nós somos de 1500.
Nós estamos falando de transformação da Coreia de 1953, quer dizer, 70 e poucos anos atrás. Né? É isso aí. Então, antes, nessa viagem, porque as nossas viagens, ela é educacional e cultural. E quando nós estamos montando a viagem, a gente começa a verificar o que é. Então, eu tinha dito lá com a Priscila que nós íamos passar em Dubai. E lá, e aí fala, professor Valcir, sobre a visita no Museu do Futuro. Maravilha. Entendeu? Né? Então, veja as coisas que a gente conhece ao longo do mundo. E são experiências que vocês podem trazer para a vida, né? Para a vida. Compartilhar, né? Para compartilhar. Lá na Coreia, por exemplo, eu vi que algumas pessoas estavam chovendo no dia e algumas pessoas não quiseram ir no ponto turístico de Seul, que é a torre. Uhum. Né? Não lembro que o Valcemiro comprou uma caixinha de música para a mãe dele. Não foi? Lá na torre. Então, aí algumas pessoas, não quero, não vou, porque está chovendo. Lá fomos nós, alguns, eu, Valcemiro, a esposa dele, Silvana, Priscila, né? E olha o quanto que nós adquirimos de conhecimento. Né? A Coreia, por ser muito pequena, você não vê casas. A única hora que nós vimos uma casa foi lá quando nós subimos na torre, que nós vimos um telhadinho de uma casa. Não foi isso? Ali, e coisa e tal. Então, você tem população de 50 milhões, mais de 50 milhões de habitantes. Né? E para um país que é menor que o nosso estado, que tem 4 milhões e 200, então imagina. Então, você tem prédios altíssimos, né? E fomos lá em campus universitário, onde nós vimos um computador quântico, né, que só tem 13 no mundo. Né? E esse campus, assim, a coisa... são universidades do mundo, de Utah, da Bélgica, né, lá a Universidade de Seul, que está lá nesse campus, no mesmo campus. O alojamento é mesmo para todo mundo, mas o campus... Não é esse negócio, não, porque esse é seu campus, eu não posso entrar, eu não vou no seu campus. Não existe isso. Todo mundo junto, gente do mundo todo, ali participando. Então, são modelos e exemplos que nós podemos trazer aqui para o nosso país, não é, Valcir? E aí, pegando esse gancho, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que isso pode ser aplicado aqui no contexto, como o senhor vê, assim, de poder aplicar isso no contexto educacional brasileiro? Então, eu acho que aquilo que o Moacir falou lá na primeira fala dele, né, que visitou-se vários países, em várias missões, e quando ele visita aqui o Cinep itinerante, vai numa escola e vê uma ação sendo feita, ele fala, mas isso aí veio lá da Finlândia. Então, eu acho que é isso, acho que cada um que vai nessa missão tem que trazer algo para implementar, ele tem que trazer algo que ele consiga... Isso eu estou falando em coisas micro de cada um. Mas se a gente fala em termos de Brasil... É aquilo que eu falei no começo. Eu consigo pegar tudo que tem lá e trazer e colocar aqui? Não vai funcionar, porque tem uma questão cultural muito forte. Essa questão que o Moacir falou aí do lixo, é isso mesmo. Você não tem lixeiras públicas na rua, não tem. Então, poxa, mas o que eu faço com lixo? Você tem que ter a sua sacolinha dentro da sua bolsa, tudo que você recolhe, seja molhado, seja seco, na sua sacolinha. Quando você chega na sua casa ou no hotel, onde você estiver, você vai fazer o descarte daquilo nos locais próprios. Isso é cultural, porque a rua é limpíssima, não tem nenhuma sujeira e não tem lixeira. Então, é uma cultura que foi se criando, né? Essa questão da integração, né, do mercado, né, da sociedade na escola, eu acho que nós poderíamos praticar muito mais isso. Né? A gente tenta, lá na FUCAP, por exemplo, a gente tenta muito fazer uma integração com o mercado. Isso deveria ser normal. Tinha que ser rotina. E a gente às vezes tem dificuldade de fazer isso aqui no Brasil. Então, aquela cidade que nós visitamos lá, acho que é Songdo, que é uma cidade experimento, é uma cidade que eles estão experienciando tudo. Então, é uma cidade toda inteligente. Isso. E tudo é criado ali. Então, assim, eles têm uma parte da cidade lá que não está sendo habitada com nada ainda, e a maior parte é um aterro que eles fizeram no mar. Aquela parte ainda não está sendo habitada. Porque no plano estratégico, parece que é em 2028 que eles vão decidir o que vai acomodar naquele espaço.
Então, assim, e aí eles têm muita coisa. E aí, por exemplo, a questão das universidades, eles têm um consórcio de universidades. Então, qual a melhor universidade lá nos Estados Unidos? Pô, vamos botar uma unidade aqui. Na Inglaterra, vamos botar uma unidade aqui. Então, eles têm unidades de grandes escolas, grandes universidades de países diferentes, principalmente países desenvolvidos, que têm uma unidade lá no mesmo campus, onde eles se fazem um consórcio e tem áreas comuns. Então, é isso que a gente fala, eles conseguem se conviver entre eles. Até porque esse computador quântico que atende lá esse campus, que só tem 13 no mundo, ele custou 60 milhões de dólares. É isso aí. É um investimento muito alto. Então, uma não teria condições, mas tem várias que tiveram condições, né, de fazer. Essa cidade que o Valsemiro se referiu, é uma cidade para 300 mil habitantes. 300 então, assim, mil habitantes. Exatamente. Está a 2 horas de Seul. E interessante que a gente visitou uma das escolas nessa cidade e da janela, né, da Vida Saiu, você via uma construção acontecendo, tinha vários tratores lá e tal. E aí tinha um laboratório. E aí o coordenador lá falando pra gente, não, mas daqui com vários binóculos. É verdade, né? verdade. E dali, eu falei, mas por quê? Não, aqui é laboratório. Então, assim, toda vez que um pássaro cai lá ou ele começa a fazer alguma coisa, eles começam a observar o comportamento dele para ver se aquela modificação que está fazendo ali está afetando a vida dele. Então, é um tipo de olhar que eles têm. Então, assim, todo aprendizado ele é pautado no que acontece no seu redor. Então, isso é um exemplo que eu estou dando. Isso é uma escola pública que nós somos no espaço, escola pública, né, você? Então, e que nós somos no espaço e aí você via, né, através do vidro, assim, você via trabalhando e falando. Aquilo ali, tudo é analisado. Então, assim, o que a gente pode trazer para o Brasil, né, na sua pergunta ali? Eu acho que várias pílulas dessas que a gente vê lá, dá para a gente ir aplicando aqui. Mas, é claro, o sonho futuro... Dentro da realidade de cada um. Dentro da realidade de cada um. Mas eu acho que o nosso sonho mesmo futuro, que eu não vejo ele ainda muito no curto prazo, né? A gente depende de muita mudança no Brasil. Poxa, era a gente ter prioridade de fato na educação. E ter prioridade de fato na educação não é pegar milhões de dinheiro, bilhões de dinheiro lá e jogar na educação. Porque isso já acontece hoje. A gente gasta muito com educação, desde o infantil até a universidade, mas não tem resultado efetivo. Então, assim, além do recurso, você tem que ter metodologia, você tem que ter método, você tem que ter projeto, você tem que ter realmente um foco de continuidade, que aí você gera a sustentabilidade do processo. Então, e onde que isso pode começar? Isso tem que ser lá no infantil. Não adianta enxugar gelo lá na universidade, não adianta nós lá no ensino superior tentarmos melhorar tudo se o aluno não chega pronto. Teve base, né? Não teve a base. Então, assim, acho que a gente tem que começar lá embaixo. E é o que eles fizeram lá. Então, isso vai crescendo ao longo do tempo. Agora, eu acho que esse é um ponto, né? É um projeto maior para o Brasil. Mas, além disso, o próprio professor. Nós temos que ter professor capacitados, né? E não é só dar salário para ele, não. O salário é um fator de incentivo, mas você tem que capacitá-lo. Tem que ter mecanismo que atraia essas boas pessoas para a profissão de professor. E isso a gente não tem feito no Brasil e cada vez a gente vai perdendo mais o valor percebido desse grande profissional que é o professor. E a gente anda muito preocupada, até porque é uma profissão, se a gente não cuidar, ela pode se tornar uma profissão em extinção no futuro, né? E outra questão é a forma do ensino, o modelo de ensino. Se a gente pegar aqui no Brasil, você tem aí a maior parte das escolas, aí, incluindo privadas também, públicas. Nós estamos com um modelo lá da década de 50. Só que o mundo mudou. Nós estamos no século o modo mudou, né? Hoje tem uma tecnologia imensa que está junto com o professor, está junto com o aluno, e o professor às vezes não sabe lidar com aquilo. Então, assim, nós estamos bem um pouquinho atrasados nisso. Então, assim, eu acho que é buscar esses aprendizados nesse sentido. Mas aí eu queria só falar um fator ainda, falando de cultura em si, que assim, nem tudo são flores lá na Coreia também. Nós temos problemas lá também. E problemas de, vamos dizer assim,
a cultura deles é tão impregnada de que a criança ela tem que estudar muito, isso é latente e é bom, né? Pô, ele já cresce sabendo que ele tem que... Mas gerou um nível de competitividade tão grande que às vezes esse aluno, ele esquece que ele tem que brincar, que ele tem vida social e tal, e às vezes ele passa 12, 15, 16 horas na escola, e nós estamos falando de um aluno de 8 anos. Então isso acaba prejudicando a vida dele. Então isso leva depois a problemas, né, depressão, suicídios, que existem lá. Mas assim, pelo que a gente conversou lá, esse problema já é um problema visto e já está no radar de correção. Isso que é importante, pô, detectei. Agora tem um radar de correção. Então tem escola lá que já o aluno chega lá no final da tarde e meio que manda ele embora. Ele não pode ficar mais lá, porque a escola fica aberta até tarde, com vários outros projetos. Então, eu acho que é isso. Mas essa cultura ela é tão forte que eu lembro que a gente visitou um museu e depois uma biblioteca, eu acho que foi lá. E era comum você ver lá no museu o pai, a mãe, o filho lá estudando dentro do museu, vendo uma obra, estudando aquela obra, vendo... Ou seja, isso é cultura, isso é integração do ensino com tudo. Aí você vai num restaurante, tem o pai ensinando matemática para o filho. Na biblioteca. Na biblioteca. Lá no domingo, foi, 11 horas da manhã, eu tirei foto da mãe. Ela foi lá, pegou um livro. A biblioteca é a coisa mais linda, com várias escadas rolantes. Essa era até uma pergunta que eu ia fazer, porque o professor Moacir, conversando nos bastidores, ele falou dessa importância, que as pessoas lá dão muito valor à leitura, e essa questão cultural do museu, né? É por isso que eu digo que a nossa missão, ela tem a parte cultural. Então, nós visitamos o Museu Valsemiro, falou lá, domingo à tarde, o museu lotado. Você lembra, Valsemiro? Lotado. E de crianças, inclusive. De crianças. Mas tem uma coisa assim, que me chamou a atenção de uma escola que nós visitamos lá e que os alunos fizeram uma apresentação para nós. Ah, legal. Tá? Cantando a Aquarela do Brasil em português. Ciranda, cirandinha também. Ciranda, cirandinha e coisa e tal. E depois a gente perguntando, quando o professor Valsemiro fala da integração das famílias. Lá nessa escola, o diretor disse o seguinte, como os alunos ficam... porque lá não tem escola por turno. Lá você entra às 8 e sai às 16, né? Então, todas as escolas lá são assim, em tempo integral, que aqui diz isso, em tempo integral. Mas o diretor falando o seguinte, como a integração das famílias. Os pais vão na hora do almoço, lá no restaurante, servir os filhos para estar, ele pega aquele horário de 1 hora que ele tem, e ele vai lá para a escola, servir os filhos para estar junto com os filhos, a participação da família. Escola-família, né? E as escolas lá, nós vimos lá em Sungdo, lá, uma escola que é uma escola internacional, que a escola ela é aberta à família. Os pais, quando tem lá, eles usam, porque lá, devido agora, lá deve estar a temperatura de menos 20 graus, né, que é lá inverno agora, né? Então, as piscinas são todas aquecidas, as quadras, né, os ginásios todos fechados, né? E as famílias utilizam daquele ambiente, vão lá depois do horário que o pai saiu do serviço e vai para lá. E quando o professor Valsemiro fala que na musicalidade, que você precisa de ter essa parte, né? Nós íamos lá nessa escola, na quadra da escola, tinha um palco e tinha um piano. Veja você... Quase todas as escolas tinham um piano. Tinha o piano. Não, e você bem. Então, a criança lá, teve uma outra que os alunos tocavam? Tocam. Os alunos, quando eles estão estressados, né, porque lá você tem o horário até às 16. Mas o coreano, ele é muito exigente porque a competição é muito grande. Os pais pegam e colocam os filhos em cursinhos. Isso uma mãe brasileira nessa escola, uma das escolas internacionais, né? Ela contou isso para nós, que ela não concordava, mas tinha lá, como criança de 8 anos, fazendo cursinho. Então sai às 16 e dali vai para cursinho e fica até 20 horas, 21 horas. Né?
Então, isso é uma decisão da família e que faz. Então, esse é um defeito que eles têm, que é essa competitividade e que, às vezes, tem esse índice de suicídio, essas coisas. É a mesma coisa, você tem, assim, indisciplina. Você viu lá falar sobre indisciplina, Valsemiro? Nem existe. A mesma coisa, a avaliação. É como o professor Valsemiro falou. Eu vou desenhar um pinguim. Pô, a criança é acompanhada desde o início, mas esse pinguim é assim, assado, ele é preto, branco, vermelho, coisa e tal. Você acompanha o que essa criança está desenvolvendo e não chegar lá, pô, como é que você faz esse pinguim? O pinguim é preto e branco, você fez ele azul e coisa e tal. Não, a criança é acompanhada. Queria aproveitar esse ponto que o Moacir falou da indisciplina aí, queria pegar 2 episódios que aconteceu com a gente lá, né? Bom, primeiro que assim, cada escola que a gente chegava, eles estavam nos esperando. Então, assim, uma vez que marcou, é um evento para eles. Então, toda escola tinha lá um bem-vindo Sinep em português. Eles faziam placa em português. Nessa escola que o Moacir falou, cuidado, né? que eles cantaram lá Ciranda Cirandinha pra gente, ou seja, eles se prepararam um tempo para cantar uma música em português, para nos receber. O respeito que eles têm com quem lá vai, né, visitar. Mas aí nessa mesma escola, o diretor colocou 4 alunos, ou 3 alunos, não me lembro, na frente lá, sentado numa cadeira, para conversar com a gente, para a gente fazer pergunta para eles. E depois eles fizeram pergunta para nós. E aí uma das perguntas que alguém do nosso grupo fez foi: como é que é quando você faz alguma coisa de errado, né, e como é que te corrige aqui um ato de indisciplina? Aí a nossa guia traduziu lá para eles e tal. E naquele momento, e eles eram muito falantes. Sempre que você perguntava, todo mundo queria falar. Naquela pergunta, eles começaram a olhar um para o outro, Tipo assim, sem saber sem saber o que responder. Aí o diretor pegou o microfone e falou assim: olha, vai ser difícil eles responderem essa, porque aqui ninguém nunca fez uma indisciplina. Todo mundo segue à risca todas as regras. E são escolas grandes. Escolas grandes. Então, assim, não tem essa de que ele fez uma coisa errada. Não, todo mundo segue a regra. Então, se tem um local lá que você não pode entrar de chinelo, o chinelo é colocado antes. Não tem placa, não tem nada. Ele já tem aquela vivência. Ele já tem aquela cultura ali. E um outro episódio é compromisso de horário. Isso teve uma escola que nós estávamos marcados, né? Acho que era 9 da manhã ou 10, não me lembro. E aí, só que na ida, 8h30, né? Só que na ida choveu muito. Temporal alagado. E tal, e a gente atrasou, acho que nem 10 minutos. 8 minutos. 8 minutos. Chegamos lá, o diretor já não queria mais receber a gente. Não, nós para descermos do ônibus, estava chovendo, o motorista ajeitou para a gente pegar um degrau assim, né? E coisa e tal. Ele estava em cima, assim, no patamar, e ele disse o seguinte: eu não pedi para vocês vir visitar a minha escola. Vocês é que pediram para vir visitar. Ele fez assim: vocês estão atrasados 8 minutos. E Exatamente. Vamos. E aí vamos, ele chamou e nós estamos entrando. E lá dentro, na hora da apresentação inicial, cortou um pedaço da programação porque nós estávamos atrasados. 8 minutos. Então, assim, isso é cultural. Então, mas assim, eu vejo tá em cada que a gente, né, aqui como o povo brasileiro, ele é muito acostumado a dar jeitinhos, né? Aí, lá não existe. Lá não existe isso. Jeitinho. Quer dizer, e isso você aprende desde criança, né? Criança. Você está ali aprendendo a ter seu compromisso, Sim. a ter suas regras, a respeitar as leis do país, né? E isso eu acho que é muito importante. E aí as coisas funcionam, né? Funcionam. É importante frisar que essas missões que o Sinep faz, primeiro a gente faz um estudo, né, depois quando decide para onde ir, e normalmente nós somos recebidos, por exemplo, quando nós somos em Singapura, nós somos na Embaixada Brasileira e recebidos pelo embaixador. A Embaixada do Brasil lá na Coreia, primeiro a gente tinha feito uma reunião, eu e Priscila,
e coisa e tal. E uma das coisas que os diplomatas lá, que é Rafael Ricardo, é o nome dele, que ele tinha dito é o seguinte: o horário, se é 7h59 às 7h59, não é 7h58, nem é 8 horas. Então, temos que cumprir o horário à risca. Aqui na Coreia é assim. E eu me lembro, a guia não era fácil não, Suzana, o nome dela. Ela dizia assim, às 7h59, todo mundo dentro do ônibus. Não era isso, Valcimir? Exatamente. Todo mundo, não era nem 8 horas, nem 7h30. 7h59, todo mundo dentro do ônibus. E todo mundo seguia a risca. E se não tivesse, levava bronca mesmo. E ela não tirava o chapéu, não, para tirar. Então, a gente tem que agradecer aqui também a Embaixada do Brasil em Seul. Sim. Entendeu? Ela que organizou a maioria, só o primeiro dia que não foi ela, sim, lá nessa cidade, Songdo, e depois o resto, todo foi, e alguém da embaixada acompanhando nós, às vezes tinha 3 pessoas da embaixada, um diplomata, que o Rafael é o diplomata lá, da embaixada, que cuida dessa parte de educação na embaixada do Brasil lá na Coreia do Sul. Então, isso, às vezes as pessoas, não, que eles vão nessas viagens e que isso é feito. Não, isso tem um planejamento, entendeu? Nós estamos planejando a próxima viagem, mas tudo tem um estudo, né? Previamente. E aí, para a gente poder encerrar, sobre tudo isso aí que vocês falaram, eu queria que vocês falassem quais, assim, as principais lições que vocês tiraram dessa viagem à Coreia do Sul. Porque vocês falaram um pouquinho, vocês já falaram tanta coisa boa pra gente, mas assim, pensando assim, que se vocês pudessem peneirar alguma coisa e falar bem assim, não, isso aqui eu quero trazer para aqui, eu quero botar isso em prática aqui no Brasil. Uma das coisas que eu vejo assim, a educação privada do Espírito Santo, ela é referência no Brasil. Nós temos 26 estados e um Distrito Federal, então ela é referência. Nós também o segundo, terceiro, aí. E esse tipo de atividade é uma coisa que enriquece o que temos, tanto que eu estou falando que eu vejo nas escolas que eu visito alguma coisa que veio, que se retirou dessas viagens. Né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente precisa, as famílias precisam do envolvimento maior das famílias, principalmente na educação básica. Nós não podemos fazer com que a escola seja um local para abrigar meu filho. Não, eu tenho que ter a participação. Terceirizar a educação, né, isso, professor? Terceirizar a educação. Mas eu não sei o que o professor Valcemiro acha, mas uma das coisas que eu vejo é isso aí. E mais também a parte de artes, né, Valcemiro? Sim. Parte de artes. Isso faz com que as demais disciplinas, elas sejam melhor assimiladas. Né? Eu acho que assim, toda melhoria que a gente pode fazer, né, no nosso ambiente, você não precisa inventar nada, é só ver onde as coisas funcionam, né? E é claro, sempre com a adaptação da sua cultura, aquela coisa toda. Então, assim, como você falou, todas essas missões que já foram passadas aí, cada lugar desse tem uma particularidade que adequa ao seu ambiente, então é trazer isso. Mas assim, tentando resumir, eu acho que as escolas, né, sempre tentarem trazer uma metodologia mais atual, né, de como tratar aquilo, mas principalmente integrando isso com a comunidade, integrando isso com o mercado de forma geral. Porque não adianta eu ficar ensinando uma série de coisas aqui, onde a realidade dessa pessoa no futuro não está integrado com o ambiente dela. Então, assim, do mercado. Eu tenho que entender o ambiente do mercado, eu tenho que entender a sociedade de forma geral, os comportamentos, né? Como é que eu quero que essa pessoa amanhã seja realmente um cidadão pleno na sociedade? Desde a questão profissional, mas a questão comportamental, cívica. Como é que eu quero que ele se comporte lá? Então, eu vi muito isso lá. Então, eu acho que assim, quem participou lá
certamente todas as escolas, acho que foram o quê? 20 e poucas escolas que foram, né? 24 pessoas. 24 pessoas, quer dizer, todas essas pessoas que vieram para suas escolas, alguma coisa trouxe e está implantando. Esse e eu acho que humanizado, né? Humanizado mas o humanizado não é de ficar passando a mão na cabeça, não. É de você colocar o incentivo certo para aquela criança no aprendizado, para que ela se motive a aprender. Né? Porque esse é o grande dilema que o mundo vive hoje. Né? Os tempos mudaram, a forma como um aluno chega na escola é diferente de lá de trás, porque hoje a criança, desde lá de baixo, ela já tem acesso ao celular, que ela tem um mundo de informações aí. Então, muita coisa que ela aprenderia na escola, ela já leva de casa, porque ela já está acessando muita informação. Então, a escola ela tem que ultrapassar um pouco aquilo que ela fazia lá atrás, se aproveitar um pouco desse aprendizado que o aluno já interage hoje com os meios de comunicação, redes sociais, celular, aquela coisa toda, interagir isso com as metodologias dentro da escola. Eu acho que esse é um grande passo que as escolas podem dar. É saber e a gente usar percebeu a ferramenta certa no momento exatamente. certo. Né? Porque se você hoje na escola você fala, não, você não pode usar, caramba, se você proíbe, você instiga mais ele querer usar. Como é que eu adequo a essas questões todas? Então eu acho que esse é um ponto de você estar muito mais próximo da realidade. Eu vi isso muito lá. A questão do professor, realmente, a gente levar pessoas qualificadas para a sala de aula, que entendam de tecnologia, que entendam desse novo que existe, né? E eu acho que é isso. Essa integração toda, acho que ela traz aí um ganho muito grande para você poder ter, de fato, um cidadão formado para o mundo, né? Professor Moacir, para a gente poder finalizar esse bate-papo aqui, cheio de aprendizados, eu queria que o senhor me falasse. E a gente já tem a próxima missão? Fala para a gente, já deixa seu convite. Já estamos planejando a próxima missão e tem eu como presidente do Sinep e como também educador, né, que eu sou engenheiro de profissão, mas eu digo que hoje eu não sou mais engenheiro, eu sou educador, né? E tem uma coisa que me preocupa muito, que as séries mais baixas aqui, que é a educação infantil, né? Eu acho que a educação infantil, no meu entender, é o início de tudo. É onde nós precisamos de formar a base, porque se você alfabetiza uma criança, ela é bem alfabetizada, ela vai ser uma grande pessoa para o resto da vida, ela vai ser um grande profissional. E com isso, eu, por exemplo, quando nós fizemos a viagem a São Paulo, foi o ano retrasado, eu visitei uma escola lá, veja vocês como é que é importante. E eu sou assim, bastante observador, uma escola que tem educação infantil. E a metodologia utilizada é o Reggio Emilia, né? Então, eu fui pesquisar sobre a cidade de Reggio Emilia e coisa e tal, que é isso. E aí, a nossa próxima missão, aí o professor Valsemiro aqui ele e a professora Silvana, né, vão estar junto com a gente. Vai ser a partir do dia 4 de setembro até o dia 17 de setembro. Nós vamos fazer uma viagem à Itália, né? Vamos fazer iniciando por Roma, visitando o museu, coisa e tal. Depois nós vamos para Reggio Emilia. Lá nós vamos conhecer como é o trato da educação infantil, porque como essa metodologia surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, as famílias pegaram aquilo que sobrou da guerra e aí começaram a fazer educação infantil, e o primário deles hoje, que é o nosso, antigamente era o primário, ensino fundamental 1, né? Então nós vamos conhecer. Em seguida, nós vamos para a Suíça, onde nós vamos conhecer a educação básica e o ensino superior. Sempre, fazendo uma parte de educação e uma parte cultural. Então, tenha certeza que nós vamos trazer boas referências, como eu vou pegando as informações e vou, sempre planejando e sugerindo ao Sinep que a gente faça visite esses países. A gente agradece
a participação de vocês aqui no nosso Cinepcast. Obrigada, professor Valcemiro. Obrigada, professor Moacir. E nós agradecemos também a vocês que nos acompanharam aqui nesse bate-papo tão enriquecedor, com tantas novidades, né, lá da Coreia do Sul e das outras viagens, das outras missões que o Cinep fez. Siga o Cinep na rede social, que segue aí no seu vídeo aí embaixo. Um grande abraço e até breve.